Ela é muito jovem para essa aeronave. Um velho oficial franziu a testa, sussurrando para um colega enquanto a observava subir a escada técnica. Mas então, quando o motor não ligou e a base inteira começou a entrar em pânico, ela simplesmente colocou a mão na estrutura do cockpit e disse: "Eu sei do que ele precisa. Eu o construí com as minhas próprias mãos." Você já viu alguém julgar puramente pela aparência e depois deixar o mundo inteiro sem palavras? O sol da manhã projetava longas sombras na base aérea do oeste do Texas, enquanto Ayla Tran ajustava sua caixa de ferramentas pela terceira vez. Aos 24 anos, era a mais jovem e única mulher na equipe de manutenção de F-16. O cabelo preto estava sempre preso em um rabo de cavalo prático, e os óculos de segurança repousavam na cabeça como uma coroa que ela nunca pediu. "Lá vem a garota da papelada de novo", murmurou o sargento Miller, observando Ayla carregar seus manuais técnicos em direção ao hangar. O apelido a perseguiu desde a primeira semana, quando foi designada para a documentação em vez do trabalho mecânico prático. O que eles não sabiam é que aqueles manuais continham seus próprios projetos de engenharia. Ayla se formou com louvor em design aerodinâmico no MIT, mas os militares tinham outros planos. Muito jovem para cargos avançados, disseram, transferindo-a para a manutenção. Apesar de suas credenciais, ela não discutiu. Ela apenas trabalhou. O Viper 07, o mais novo modelo de F-16, brilhava sob as luzes do hangar, incorporando sistemas hidráulicos de ponta e software de voo. Ayla passou os dedos pela borda da asa, sentindo as curvas precisas que ajudara a calcular durante seu estágio na Lockheed Martin. Os outros técnicos viam uma máquina. Ela via matemática materializada. "Tran, venha cá!" A voz do chefe Davis ecoou no hangar. Ela correu, as botas com biqueira de aço ecoando no concreto. Davis estava ao lado do capitão Reynolds, o piloto de testes-chefe. Ambos tinham expressões idênticas de frustração. "Temos uma falha de software no sistema de controle de voo", explicou Reynolds, com a mandíbula tensa. "O voo de teste é amanhã, e nosso técnico principal ligou dizendo que está doente. Você tem trabalhado na documentação desta aeronave. Alguma ideia?" O coração de Ayla acelerou. Ela passou meses revisando cada especificação do sistema, cruzando suas próprias anotações de design com os manuais oficiais. O sistema de controle de voo era o seu projeto de especialidade durante a fase de protótipo. "Bem?" Davis a incitou impacientemente. "Os sensores de pressão hidráulica às vezes criam laços de feedback com o novo software de voo." Ayla disse com cuidado. "Há uma sequência específica para redefinir a calibração sem acionar falhas em cascata." Reynolds levantou uma sobrancelha. "Como você saberia disso?" A pergunta pairou no ar como fumaça de escapamento. Ayla sentiu o peso do ceticismo deles. A mesma dúvida que enfrentava desde que chegou à base. "Muito jovem, muito inexperiente, mulher." "Eu estudei os manuais extensivamente", ela respondeu, o que era tecnicamente verdade. Davis balançou a cabeça. "Vamos esperar que Jenkins volte. Não podemos arriscar procedimentos experimentais em um equipamento de milhões de dólares." Naquela noite, muito depois de o hangar ter se esvaziado, Ayla voltou com seu laptop pessoal e um diário de couro surrado. Suas anotações originais do projeto Viper 07. O segurança mal olhou para ela ao passar o crachá. "Trabalhando até tarde de novo, senhorita Tran." "Só verificando uma coisa", ela respondeu. Sob as luzes fluorescentes fortes, ela abriu o painel auxiliar do Viper e conectou seu equipamento de diagnóstico. Linha por linha, ela rastreou o código de controle de voo, comparando-o com seus algoritmos manuscritos de 2 anos atrás. Lá estava, uma sequência de temporização que havia sido modificada durante a produção, criando exatamente o laço de feedback que ela previu. Seus dedos se moveram sobre o teclado com a precisão de um cirurgião, ajustando parâmetros e testando respostas. A correção era elegante em sua simplicidade. 3 linhas de código que impediriam os sensores hidráulicos de sobrecarregar o computador de voo durante a partida. Ao fechar o painel, Ayla se permitiu um pequeno sorriso. O voo de teste do dia seguinte determinaria se seus meses silenciosos de preparação finalmente falariam mais alto do que as suposições deles sobre a idade dela. Você já foi subestimado por parecer jovem, mas sabia lá no fundo que tinha a capacidade? Esta história é para você. 3 anos antes,
Ayla havia feito parte de uma equipe de elite que analisava falhas estruturais em aeronaves militares. Enquanto seus colegas se concentravam em pontos óbvios de tensão, ela notou algo peculiar no mecanismo de dobragem das asas das variantes do protótipo F-16. Uma falha microscópica nos atuadores hidráulicos que poderia causar uma falha catastrófica sob condições atmosféricas específicas. Seu relatório de 47 páginas foi discretamente arquivado, creditado a uma equipe de pesquisa interna, em vez de sua contribuição individual. Os militares preferiam vitórias institucionais em detrimento do reconhecimento pessoal, especialmente quando a pessoa era uma estagiária de 21 anos, que parecia pertencer a um dormitório universitário e não a uma empresa de defesa. Mas o relatório chamou a atenção de alguém. A doutora Sarah Chen, a engenheira-chefe de aerodinâmica, chamou Ayla de lado durante a última semana do projeto. Sua análise dos atuadores de asa foi brilhante. Ela disse baixinho: "Esse tipo de pensamento sistêmico é raro. Não os deixe enterrar seu talento na burocracia." Ayla carregou essas palavras com ela durante 2 anos de cargos de nível inicial, observando colegas com metade do seu conhecimento receberem promoções enquanto ela permanecia catalogando procedimentos de manutenção. A ironia não passou despercebida. Ela estava documentando reparos para componentes de aeronaves que ela originalmente ajudara a projetar. Agora, sentada em seu pequeno apartamento perto da base, o telefone de Ayla vibrou com um e-mail da doutora Chen. O assunto a fez parar. Documentação urgente do Viper 07. Ayla, soube por canais que você está trabalhando no programa Viper 07. Achei que você deveria saber. Encontrei nossos antigos arquivos de projeto enquanto limpava meu escritório. Seu nome está por toda a parte nas especificações originais do sistema hidráulico. Davis precisa ver isso. O anexo pode te interessar. Sarah. Ayla abriu o PDF com os dedos trêmulos. Lá estava seu projeto original para o sistema de gerenciamento de pressão hidráulica do Viper 07, completo com sua assinatura digital e número de identificação de estudante do MIT. Cada cálculo, cada protocolo de segurança, cada solução inovadora que tornou a manobrabilidade avançada da aeronave possível. Ela estava tão focada em provar que era digna de reconhecimento que se esqueceu de que já o havia conquistado 2 anos antes. A manhã seguinte chegou cinzenta e úmida, com os preparativos para o voo de teste começando antes do amanhecer. Ayla colocou o e-mail impresso em sua caixa de ferramentas e seguiu para o hangar, a mente correndo com possibilidades. Ela deveria mostrar a documentação a Davis? Ele acreditaria ou assumiria que ela estava fabricando credenciais? Ao se aproximar do Viper 07, notou uma atividade incomum ao redor da aeronave. Técnicos se aglomeravam em pequenos grupos, suas vozes abafadas, mas urgentes. O capitão Reynolds estava ao lado do cockpit, o rosto pálido sob as luzes do hangar. "O que está acontecendo?" Ayla perguntou ao cabo Martinez, que estava ajustando nervosamente seu cinto de ferramentas. "As leituras de pressão hidráulica estão por toda parte", respondeu Martinez. Jenkins chegou mais cedo para se preparar para o voo de teste, mas a sequência de calibração continua falhando. Reynolds está falando em adiar. O coração de Ayla batia forte contra as costelas. Era exatamente o cenário que ela havia previsto em suas anotações de projeto originais, o mesmo laço de feedback que ela havia consertado silenciosamente na noite anterior. Mas suas modificações haviam surtido efeito, ou alguém havia reiniciado o sistema. "Onde está o chefe Davis?" ela perguntou. "Em uma teleconferência com o Pentágono", disse Martinez sombriamente. "Eles não estão felizes com possíveis atrasos. Esta era para ser nossa demonstração de prova de conceito para o lançamento do novo esquadrão." Do outro lado do hangar, ela notou um jovem aviador que não reconheceu, parado perto da asa do Viper. Seu crachá dizia Harrison, e ele a encarava com ceticismo. "Você é a garota da documentação, não é?" Harrison gritou enquanto ela se aproximava. "Ouvi dizer que você acha que entende essa aeronave melhor do que os mecânicos de verdade." O comentário foi feito como uma brincadeira casual, mas atingiu mais fundo do que o pretendido. Ayla sentiu a familiar queimação da frustração, a suposição de que sua juventude e gênero automaticamente desqualificavam sua experiência. Quantas vezes ela já havia ouvido variações dessa desconsideração?
Eu entendo a integração de sistemas, ela respondeu calmamente. A documentação exige a compreensão de como os componentes interagem, não apenas como substituí-los. Harrison Hill. Claro, tenho certeza de que seus livros de faculdade realmente te prepararam para a engenharia militar de alto nível. Antes que Ayla pudesse responder, Jenkins saiu de debaixo da aeronave com o rosto corado de esforço e derrota. Davis quer toda a equipe técnica na sala de briefing, ele anunciou. Estamos considerando um atraso mínimo de 48 horas, talvez mais. Enquanto a equipe seguia para a sala de briefing, Ayla permaneceu ao lado do Viper 07. Ela colocou a palma da mão contra o metal frio da fuselagem, sentindo a vibração sutil da unidade de energia auxiliar. Em algum lugar dentro daquela máquina estava a solução para o problema deles. Algoritmos e sequências mecânicas que ela projetou quando mal tinha idade para votar. A aeronave não era apenas uma compilação de peças e software. Era uma manifestação de sua visão de engenharia, uma prova de conceito física que ela desenvolveu durante inúmeras noites nos laboratórios do MIT. Mas provar essa conexão exigiria mais do que documentação. Exigiria a coragem de reivindicar a autoria de seu próprio trabalho. Você já viu alguém trabalhar silenciosamente por anos apenas para ser rejeitado por um único comentário? Compartilhe isso para que eles não precisem mais ficar em silêncio. A manhã do voo de teste chegou com o tipo de clima fresco e claro que fazia o voo parecer a conquista mais natural da humanidade. Ayla estava na beira da pista, observando as equipes de terra realizarem as verificações finais no Viper 07. A aeronave brilhava sob o sol do Texas, suas linhas angulares cortando sombras nítidas no asfalto. O capitão Reynolds subiu no cockpit com os movimentos confiantes de um piloto que já registrou mais de 3.000 horas de voo. A lista de verificação pré-voo prosseguiu sem problemas. Verificação de comunicações, movimento da superfície de controle, sistemas do motor nominais. Tudo parecia perfeito. Então veio a sequência de partida do motor. A primeira tentativa produziu um gemido baixo que rapidamente desapareceu no silêncio. Reynolds tentou novamente, seguindo os protocolos padrão. O motor girou, mas não conseguiu a ignição sustentada. Na terceira tentativa, luzes de aviso começaram a piscar no display do cockpit como uma constelação irritada. Abortar partida, a voz de Davis soou no rádio. Temos vários avisos de pressão hidráulica. Ayla observou do perímetro de segurança enquanto os técnicos se aglomeravam ao redor da aeronave. Seus movimentos eram urgentes, mas sem foco. O tipo de pânico controlado que acontece quando equipamentos caros se comportam de forma imprevisível. Jenkins conectou seu laptop de diagnóstico à porta auxiliar da aeronave, com a testa franzida em concentração. Laço de feedback hidráulico, ele anunciou após vários minutos. Os sensores de pressão estão criando erros em cascata no sistema de controle de voo. É exatamente o que temíamos. O chefe Davis chegou em um carro de serviço com uma expressão furiosa. Atrás dele veio o Coronel Williams, o comandante da base, cuja presença significava que o mau funcionamento já havia chegado ao conhecimento do alto comando. O voo de teste não era apenas uma avaliação de rotina. Era uma demonstração para oficiais do Pentágono que consideravam o Viper 07 para produção em larga escala. Opções? Davis latiu para os técnicos reunidos. Precisamos isolar o sistema hidráulico e recalibrá-lo do zero, respondeu Jenkins. Pode levar de 12 a 18 horas. Os observadores do Pentágono voam para fora esta noite, disse o Coronel Williams calmamente. Se perdermos esta janela, o programa pode ser arquivado por 6 meses, enquanto eles revisam alternativas. O peito de Ayla se apertou. Meses de trabalho, não apenas pela equipe atual, mas por centenas de engenheiros e designers, estavam em jogo, incluindo suas próprias contribuições ainda escondidas em arquivos de documentação e relatórios não reconhecidos. Afastem-se! Alguém gritou enquanto o fluido hidráulico começava a pingar de debaixo da aeronave. A multidão de técnicos recuou vários passos, criando um grande círculo ao redor do Viper 07. Mas Ayla avançou. Ela passou a noite anterior revisando suas especificações de design originais, cruzando-as com a configuração atual do sistema. O laço de feedback não era uma falha de design, era uma consequência de modificações feitas durante a produção.
Mudanças que, inadvertidamente, criaram um conflito de temporização entre os sensores hidráulicos e a sequência de partida do computador de voo. Senhorita Tran, Davis chamou bruscamente. Fique no perímetro de segurança. Ayla o ignorou, aproximando-se do painel de acesso auxiliar da aeronave com sua caixa de ferramentas em mãos. A solução exigia redefinir manualmente a linha de base de pressão hidráulica, enquanto o computador de voo estava no modo de diagnóstico, um procedimento que não existia em nenhum manual de manutenção padrão, porque ela o havia desenvolvido durante a fase de protótipo. O que você está fazendo? Jenkins exigiu enquanto Ayla abria o painel. Consertando, ela respondeu, conectando seu laptop à porta de diagnóstico. Seus dedos se moviam no teclado com eficiência, navegando por menus do sistema que a maioria dos técnicos nunca acessaria. Os sensores de pressão hidráulica precisavam ser recalibrados em uma sequência específica, com intervalos de tempo precisos entre cada etapa. Você não pode simplesmente começar a mudar os parâmetros do sistema, protestou Davis, movendo-se em direção a ela. Os sensores estão lendo a pressão ambiente em vez da pressão do sistema, explicou Ayla sem tirar os olhos da tela. Isso está criando um laço de feedback, porque o computador de voo pensa que a parte hidráulica está falhando, quando na verdade está funcionando normalmente. Ela abriu um painel secundário e fez 3 ajustes cuidadosos no posicionamento do sensor, modificações que alinharam o hardware com as expectativas do software. Cada movimento foi deliberado, baseado em sua compreensão de como os componentes foram projetados para funcionar juntos. Pronto, ela disse, fechando os painéis e desconectando seu equipamento. Tente a sequência de partida agora. A multidão havia crescido, com membros da equipe de terra e pessoal administrativo se reunindo para testemunhar a visão incomum de uma jovem mulher manipulando com confiança sistemas que técnicos veteranos haviam declarado como impossíveis de consertar. Reynolds, ainda preso no cockpit, olhou para o chefe Davis em busca de confirmação. Davis hesitou, claramente desconfortável em autorizar um procedimento de reparo não oficial. Mas com o coronel Williams observando e o tempo se esgotando, ele deu um aceno relutante. A sequência de partida do motor começou novamente. Desta vez, o gemido baixo se transformou em um rugido poderoso à medida que a turbina alcançava a ignição total. As luzes de aviso permaneceram apagadas. As leituras de pressão hidráulica estabilizaram-se dentro dos parâmetros normais. Como você sabia? Reynolds perguntou do cockpit, sua voz mal audível sobre o barulho do motor. Antes que Ayla pudesse responder, Davis se adiantou, sua expressão transformada de ceticismo para algo que se aproximava da admiração. Porque ela o projetou, ele disse, alto o suficiente para a multidão ouvi-lo. A senhorita Tran fez parte da equipe de engenharia original que desenvolveu os sistemas hidráulicos do Viper 07. A revelação se espalhou pela multidão em sussurros. Ayla sentiu dezenas de olhos se concentrando nela com uma nova compreensão. A jovem mulher que eles descartaram como a garota da documentação literalmente ajudou a criar a aeronave que eles estavam lutando para consertar. A sequência de temporização foi modificada durante a produção. Ayla explicou, sua voz firme apesar da adrenalina correndo em seu sistema. Os sensores precisavam de calibração manual para corresponder aos parâmetros de software atualizados. O coronel Williams se aproximou, sua expressão pensativa. Senhorita Tran, acredito que precisamos ter uma conversa sobre sua designação aqui. Enquanto o teste de motor bem-sucedido continuava, Ayla se permitiu um momento de satisfação silenciosa. Por 2 anos, ela trabalhou à sombra de suas próprias conquistas, observando outros receberem crédito por projetos que ela ajudou a criar. Mas às vezes, a verdade tinha uma maneira de se revelar quando era mais importante. O motor do Viper 07 zumbia com perfeita eficiência, cada componente trabalhando em harmonia de acordo com os princípios que ela ajudou a estabelecer. Não era apenas uma vingança. Era a prova de que a experiência não podia ser medida pela idade ou pela aparência, mas apenas pelos resultados. O voo de teste foi lançado 30 minutos depois, com o capitão Reynolds relatando um desempenho impecável em todos os sistemas. Enquanto o Viper 07 esculpia arcos elegantes no céu do Texas, Ayla se viu cercada por colegas que, de repente, a viam com olhos totalmente diferentes. Devo-lhe um pedido de desculpas, disse o cabo Martinez calmamente,
tirando o boné em um gesto de respeito. Todos nós devemos, disse o chefe Davis, aproximando-se com uma pasta em suas mãos. Senhorita Tran, eu estava revisando seu arquivo pessoal. Parece que houve uma supervisão significativa em sua designação aqui. A pasta continha seu pedido de emprego original, completo com recomendações da Dr. Chen e descrições detalhadas de suas contribuições para o programa Viper 07. De alguma forma, durante a bagunça burocrática das designações militares, suas credenciais de engenharia foram esquecidas em favor de seu treinamento de manutenção mais recente. Você tem trabalhado na manutenção de uma aeronave que ajudou a projetar, continuou Davis, balançando a cabeça em espanto. Como perdemos isso? Porque ninguém perguntou, Ayla respondeu simplesmente, e porque eu parecia muito jovem para ter a experiência no papel. A notícia do reparo bem-sucedido e da história de Ayla se espalhou rapidamente pela rede de comunicação da base. Pela tarde, uma fotografia circulava entre as equipes técnicas. Ayla parada ao lado do cone do nariz do Viper 07, com a mão apoiada na fuselagem da aeronave, e a legenda: não apenas uma mecânica, ela é a mãe do voo. A imagem capturou algo profundo sobre o relacionamento entre criador e criação. A expressão de Ayla era de orgulho tranquilo, não o triunfo agressivo de alguém provando um ponto, mas a confiança serena de uma engenheira cujo trabalho finalmente havia sido reconhecido. O Coronel Williams organizou uma breve cerimônia no hangar principal naquela noite. Enquanto as equipes técnicas e o pessoal de voo se reuniam, Ayla sentiu a natureza surreal do momento. 24 horas antes, ela era a garota da papelada, relegada à documentação e dispensada como inexperiente demais para contribuições significativas. Agora, ela estava diante de seus colegas como a arquiteta revelada da aeronave mais avançada deles. A excelência muitas vezes vem em pacotes que não esperamos, disse o Coronel Williams, dirigindo-se à multidão reunida. Hoje, aprendemos que a pessoa que estávamos ignorando possuía exatamente a experiência de que mais precisávamos. Quando convidada a falar, Ayla se aproximou do pódio improvisado com passos comedidos. A multidão se aquietou, ansiosa para ouvir a jovem mulher que havia se transformado de uma equipe de apoio invisível em um membro essencial em uma única manhã. Ela olhou para os rostos diante dela, mecânicos que a chamaram de nomes, oficiais que questionaram sua competência, colegas que presumiram que sua juventude significava inexperiência. Mas ela não sentiu raiva, apenas uma calma sensação de realização. 2 anos atrás, eu ajudei a projetar os sistemas que tornam o Viper 07 extraordinário. Ela começou, sua voz clara em todo o hangar. Hoje, tive o privilégio de garantir que esses sistemas funcionem conforme o esperado. A aeronave não se importa com a minha idade ou com as suposições que as pessoas fazem sobre minhas capacidades. Ela só se importa se a engenharia é sólida. Ela fez uma pausa, deixando suas palavras ecoarem na plateia. Eu não era jovem demais para contribuir, ela continuou. Vocês é que estavam tarde demais para ver. Os aplausos que se seguiram foram mais do que um reconhecimento educado. Era o reconhecimento de uma verdade que se estendia muito além da aviação militar. Inovação e experiência não podiam ser medidas por expectativas convencionais sobre idade, gênero ou aparência. A prova estava nos resultados, e o Viper 07 voando sobre a cabeça deles era uma evidência inegável das capacidades de Ayla. Mais tarde naquela semana, o reconhecimento oficial chegou do Pentágono. Uma recomendação por resolução inovadora de problemas e um convite para se juntar à equipe de desenvolvimento para o programa F-17 de próxima geração. Mas, talvez mais importante, sua placa de identificação foi atualizada de especialista em documentação para engenheira de sistemas, um título que refletia suas contribuições reais em vez de suposições burocráticas. Os militares, como muitas grandes organizações, às vezes, tinham dificuldade em reconhecer talentos que não se encaixavam em padrões tradicionais. Mas, quando esse reconhecimento finalmente veio, transformou não apenas carreiras individuais, mas a compreensão institucional de onde a excelência poderia ser encontrada. Uma semana após o voo de teste bem-sucedido, a base havia se estabelecido em um novo ritmo. O programa Viper 07 recebeu aprovação total para o lançamento do esquadrão, com Ayla oficialmente nomeada consultora-chefe de sistemas para o lançamento.
Sua mesa apertada no escritório de manutenção foi substituída por uma estação de trabalho adequada na seção de engenharia, completa com monitores duplos e acesso a bancos de dados de design confidenciais. Mas naquela noite, enquanto o sol do Texas pintava a pista em tons de âmbar dourado, Ayla escolheu sentar-se em outro lugar. O velho banco de madeira perto da borda do campo de aviação se tornou seu refúgio durante a transição. Daqui, ela podia observar as aeronaves decolarem e pousarem enquanto processava as dramáticas mudanças em sua vida profissional. Naquela noite, ela segurava um pequeno modelo do Viper 07, um presente da doutora Chen, que havia dirigido de Dallas para parabenizar sua ex-aluna pessoalmente. O modelo era surpreendentemente detalhado, capturando as linhas e proporções distintas da aeronave com precisão em miniatura. Enquanto Ayla o girava lentamente nas mãos, ela se maravilhava com a forma como algo tão complexo podia ser destilado em uma forma tão elegante. A engenharia era muitas vezes sobre encontrar a mesma elegância na funcionalidade, reduzindo problemas complicados a soluções simples e eficazes. "Com licença", disse uma voz atrás dela. Ayla se virou para ver uma jovem em um uniforme de cadete da Academia da Força Aérea, sua postura nítida, mas sua expressão incerta. O crachá dizia Kim, e ela parecia ter apenas 18 anos. "Desculpe interromper", a cadete continuou. "Faço parte de um grupo visitante da academia e alguém me apontou como a engenheira que trabalhou no Viper 07. Eu queria saber, você poderia me dizer como se tornou uma designer aeroespacial?" A pergunta a transportou de volta aos seus próprios anos de graduação, quando se sentiu igualmente incerta sobre seu caminho. A ênfase dos militares em hierarquia e experiência inicialmente parecia incompatível com sua juventude, histórico não convencional, mas a persistência e a confiança acabaram criando sua própria autoridade. "Comecei sendo curiosa sobre as coisas que voam", Ayla respondeu, fazendo um gesto para a cadete se juntar a ela no banco. "Então aprendi que a curiosidade por si só não era suficiente. Você tem que desenvolver as habilidades técnicas para transformar perguntas em respostas." A cadete Kim sentou-se com cuidado, mantendo a postura militar mesmo em uma conversa casual. "As pessoas a levavam a sério quando você estava começando?" Ayla sorriu, lembrando-se de suas próprias lutas com a mesma pergunta. "Nem sempre, mas descobri que o respeito é conquistado por meio de resultados, não concedido por suposições. Quando seu trabalho fala por si mesmo, as pessoas acabam tendo que ouvir." Elas sentaram em silêncio confortável por alguns minutos, observando as operações de voo noturnas. Um voo de treinamento de F-16 se aproximou da pista em formação perfeita, suas luzes de navegação piscando contra o céu escurecido. Cada aeronave representava milhares de horas de trabalho de design, testes e refinamento. Um esforço colaborativo que abrangia décadas e envolvia centenas de engenheiros como ela. "Você sabe quem projetou os sistemas hidráulicos para essas aeronaves?" Ayla perguntou, acenando em direção à formação que se aproximava. "Não, senhora", respondeu Kim. "Nem a maioria das pessoas sabe", disse Ayla. "Os engenheiros geralmente trabalham no anonimato. Nossos nomes não aparecem nas aeronaves e os pilotos recebem o reconhecimento por missões bem-sucedidas. Mas cada voo bem-sucedido é uma validação dos princípios de engenharia e do trabalho de design cuidadoso." Quando o último F-16 pousou, seus motores gradualmente diminuindo o som, outra figura se aproximou do banco delas. Era o aviador Harrison, o jovem que havia questionado sua competência dias antes. Sua expressão era notavelmente diferente agora, respeitosa em vez de desdenhosa. "Senhorita Tran", ele disse hesitantemente, "eu queria pedir desculpas pelo que eu disse na semana passada. Eu estava fora de lugar." Ayla assentiu em reconhecimento, mas não se aprofundou no pedido de desculpas. "Harrison, esta é a cadete Kim da Academia da Força Aérea. Ela está interessada em engenharia aeroespacial." "Isso é ótimo", disse Harrison, seu entusiasmo genuíno. "Você definitivamente deveria conversar com a senhorita Tran sobre isso. Ela projetou metade dos sistemas em que trabalhamos." Depois que Harrison partiu, Kim se virou para Ayla com uma nova pergunta. "Como você lida quando as pessoas a subestimam por causa da sua aparência?" Ayla levantou o modelo do Viper 07, observando os últimos raios de sol refletirem em sua superfície em miniatura.
Eu me lembro que as aeronaves não se importam com a idade ou o gênero do designer. Elas só se importam se a física funciona corretamente. Quando você se concentra em ser excelente no que faz, o reconhecimento acaba vindo. Quando o sol desapareceu abaixo do horizonte, pintando o céu em tons de roxo e laranja, Ayla sentiu uma profunda sensação de realização. Não porque suas lutas haviam terminado, sempre haveria novos desafios e céticos para convencer, mas porque ela finalmente encontrou a confiança para reivindicar a autoria de suas próprias conquistas. O modelo do Viper 07 capturou o brilho final do crepúsculo, projetando um pequeno reflexo que dançava em sua palma como uma constelação em miniatura. Em algum lugar no alto, as aeronaves que ela ajudou a criar estavam protegendo os interesses americanos, seus sistemas funcionando de acordo com os princípios que ela ajudou a estabelecer.